que a moderadora começou com este livro. Glória a Deus. Quem já encontrou, acompanha-me. Diz assim as Sagradas Escrituras. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Fala comigo, mendigando. Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Diga comigo, começou a clamar. Diga comigo, começou a clamar. Começou a clamar. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo. Fala comigo, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chame. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tinha vista. Na linguagem King James diz que eu volte a ver. Aleluia. Diga comigo, que eu volte a ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jeremias 33, versículo 3, para nós assentarmos, diz assim: clama a mim e responderei-te-ei, anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar o seu assento. Deus seja louvado nesta noite. Já se quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito na minha vida. Para quem não me conhece, chamo-me Adilson Kibato. Aleluia. Esse é o meu nome. Para não falar de muitos apelidos que muita gente foram me dando. Então este é o meu nome biológico. Aleluia. Também quero agradecer a liderança da igreja na pessoa do nosso pastor Justino Pinto Sambakembe e de nosso ministro André Natividade. Quero agradecer também pela tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, pela tua presença neste lugar. Amém. Agradecer a Deus pela levita, pela equipa da intercessão. Que Deus possa abençoar ricamente as vossas vidas. Creio que a igreja já sabe o tema. Alguém pode me ajudar? Qual é o tema? O amor gera resultado. Glória a Deus. O livro que nós acabamos de meditar, por favor, se na plasta me ajuda no fundo. O livro que nós acabamos de meditar é o livro de Marcos. Amém? O livro de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. É do conhecimento dos meus irmãos que a Bíblia Sagrada foi escrita pelos homens inspirados por Deus. Amém? A Bíblia Sagrada está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Fala comigo, está dividido. Está dividido. Glória a Deus. O primeiro livro da Bíblia Sagrada fala a respeito do livro de Gênesis, que narra a respeito que no princípio criou Deus o céu e a terra. É no livro de João, capítulo 1, versículo 1, João vai apresentar a respeito de Jesus na linguagem grega, que é logos, que significa palavra. Fala comigo, palavra. E no livro de Gênesis,
que é a expressão hebraica, significa princípio. Fala comigo, Bereshit. Bereshit. Fala comigo, Bereshit. Bereshit. A palavra Bereshit vem de duas raízes, que a sua raiz é Roshi e outro é Arash. As mesmas palavras significam princípio, primeiro, mas o que me chama a atenção a respeito de Bereshit e a respeito do logo que João veio trazer é que Deus está a criar a terra. A Bíblia Sagrada diz que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia Sagrada fala que Deus disse que haja luz. Só que a Bíblia Sagrada fala em que Jesus Cristo está se apresentando no Novo Testamento. Disse que a Bíblia Sagrada foi dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quer dizer que Jesus nasce no Novo Testamento, mas só que João está apresentando no capítulo 1, versículo 1, na expressão logo que ele é a palavra, que significa o princípio, que significa o primeiro. Então começo a perceber é que Jesus, Deus é quem apresentou Jesus no princípio da criação, porque a expressão Bereshit significa princípio de todas as coisas, significa o primeiro. Quando eu olho para o livro de João capítulo 1, eu encontro João a descrever a respeito da palavra, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas quando eu vou no livro de João, eu começo a entender, quando eu vou no livro de Gênesis, eu começo a entender Deus a falar que haja luz. Na Bíblia Sagrada eu nunca encontrei nenhum homem a dizer que é a luz do mundo. Na Bíblia Sagrada eu nunca encontrei nenhum profeta dizendo que é a luz do mundo. Mas no Novo Testamento eu estou a encontrar alguém a dizer que eu sou a luz do mundo. Por que Deus está criando as coisas? Automaticamente está a apresentar Jesus ao mundo. Não sei se você está a entender. João está dizendo que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. E a Bíblia Sagrada começa a descrever todas as coisas foram feitas por ele. E eu começo a entender, quando Deus disse haja luz, Deus está manifestando seu Filho na terra. E eu começo a compreender, a Bíblia Sagrada está dizendo, aquele que tem a mim, tem a luz do mundo. Jesus já está nos apresentando também como a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não, você não está a entender. Aquele que se converte em Cristo, em Jesus, automaticamente Deus está apresentando você na tua família. Você não está a entender. Amém. Eu quero dizer o seguinte, se na tua família se encontra a treva, não se preocupa, porque Deus está te apresentando como a luz do mundo. Deus está apresentando Jesus essa luz, e Deus também está apresentando você como sua filha, como seu filho, essa luz. Então a responsabilidade de transmitir a luz sobre a tua casa é tua. A responsabilidade de permanecer aquilo que permanece na tua casa é você. Não importa o nível da situação em que a tua família se encontra, porque a terra está deformada, a terra tem treva, e Jesus, Deus está apresentando Jesus dizendo que haja luz, e a Bíblia Sagrada diz que houve luz. Então uma vez que você carrega Jesus, uma vez que você tem Deus, automaticamente também você tem a luz. E se você tem a luz, as trevas não podem prevalecer no teu caminho. Não, eu disse as trevas não podem prevalecer no teu caminho. Não, eu disse as trevas não podem prevalecer na tua vida. Não, eu disse as trevas não podem prevalecer no teu estudo. Eu não sei como está se encontrar a tua casa. Eu não sei qual a deformação que se encontra na tua família. Mas deixa-me te apresentar alguém. Deixa-me te apresentar o princípio de todas as coisas. A palavra de Deus está dizendo Bereshit. E João está dizendo logo palavra. Então quer dizer que Deus está apresentando você para organizar a tua casa. Não, eu vou dizer para alguém aqui, se a tua casa está desorganizada, meu Deus do céu, se a tua casa está desorganizada, então a responsabilidade de organizar a tua casa é você. Escuta, a Bíblia Sagrada está narrada a respeito do homem chamado Bartimeu. Fala comigo, Bartimeu. A Bíblia Sagrada narra que Jesus, perante a Jericó,
passou para um caminho. E de repente havia um cego sentado e que estava com uma capa e começa a clamar. O que me chama a atenção para este cego clamar, a Bíblia Sagrada fala que ouviu Jesus a passar. Uma vez que ele ouve a Jesus a passar, automaticamente ele começa a clamar. O que levou ele a clamar? Muita gente passava naquele lugar. Muitos homens passavam naquele lugar. Antigamente, para um mendigo começar a mendigar, ele tinha posto de alta importância. Eles sentavam-se fora do templo, eles sentavam-se na praça, porque onde tinha multidões, para que possam lhe dar alguma coisa para comer, para que possam lhe dar alguma coisa para vestir. E perante essa multidão ele nunca clamava. Mas naquele dia, escutou Jesus a passar naquele lugar, e ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia Sagrada diz que começaram a mandar ele se calar, mas quanto mais falavam para ele se calar, mais ele insistia a clamar. E eu comecei a me perguntar, por que ele continua a clamar enquanto muita gente mandava ele se calar? E o Espírito começou a falar no meu espírito, ele respeita a necessidade. Não sei se você está a entender. As pessoas mandavam calar ele porque não entendiam a situação dele. Tem pessoas que estão mandando você calar, e muita gente está a se calar. Mas eu vim te apresentar Bartimeu. Bartimeu está literalmente para ele calar, mas ele sabia em que muita gente passava na praça. Eram pessoas comuns, pessoas lhe davam moeda, eram pessoas comuns. Mas naquele dia estava passando alguém que não era comum, era alguém diferente. A oportunidade de Bartimeu era naquele momento. Não, você não deve entender. Uma das coisas que me aborrece dentro da igreja é quando uns estão a se entregar na presença de Deus, outros começam a ficar tipo plateia. Me permita-me te dizer, Bartimeu não foi plateia. Bartimeu enxergou aquilo como uma oportunidade da parte de Deus para mudar a situação na vida dele. Não sei se eu estou a pregar para alguém que clama bem. Eu não sei se estou a pregar para alguém aqui que vê o nome tudo com um tema, meu Deus, o clamor que gera resultado. Eu começo a entender. Bartimeu compreendeu, é nesta posição da minha persistência. Deixa-me falar bonito. A tua persistência identifica o nível da resposta que Deus vai transmitir na tua vida. Meu Deus do céu, eu começo a compreender. Bartimeu começou a clamar mais alto, porque ele sabia, a minha vida não é a tua, então eu não vou calar. Pessoas viviam bem, pessoas comiam bem, pessoas vestiam bem. Bartimeu não comia bem, Bartimeu não vivia bem, mas ele sabia, é neste momento que eu vou começar a clamar. Não, tem pessoas que estão clamando na igreja, as pessoas estão lhe olhando mal, parece que ele está aparecendo. Não, não está aparecendo. Talvez você dorme bem em casa, mas ele não está dormindo bem porque está sendo atormentado. Não, neste momento ele descobriu que o meu clamor aqui na igreja vai haver resultado na minha casa. Escuta, Bartimeu entendeu que as condições de vida dele não estavam boas. Eu gosto da persistência de Bartimeu. Bartimeu é aquele intercessor que prevalece. Bartimeu não é aquele intercessor que lhe fala mal, que lhe julgam na rua, que lhe julgam na igreja e para de clamar. Eu começo a entender que Bartimeu é alguém que persistia na clamar a Deus, porque ele sabia, se eu continuar nesta posição, eu vou morrer nesta posição. Você não está a entender? É necessário nós prevalecer, nós persistimos na nossa oração, porque a nossa persistência na oração faz com que Deus se apressa a atender. A Bíblia Sagrada está dizendo, Bartimeu começava a clamar. Eu começo a compreender, Jesus estava a caminhar. Eu gosto da caminhada de Jesus. Parece que Jesus não está a ouvir Bartimeu, porque a multidão era muita, e ele continua
clamar. O que fez Jesus? A Bíblia Sagrada está dizendo, Jesus disse, manda-o chamar. Mas por que Jesus disse, manda-o chamar? Espera aí, vamos entender algo profético aqui. Permita-me explicar o seguinte. Jesus estava a caminhar. Você sabe muito bem que Jesus era famoso, melhor do que eu, melhor do que você. Então a fama de Jesus trazia a multidão. E todo mundo, uns vinham para tocar, uns vinham para ver milagre, uns vinham até para julgar. Mas se entende, não compreende o espiritual. Eu começo a entender. Jesus está a caminhar na paz do Senhor. Alguém atrás está a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de me escuta. A Bíblia primeiro narra é que ele estava somente a clamar. Mas o que me chama a atenção é quando ele fala filho de Davi. Fala comigo, filho de Davi. Chamou a atenção. Escuta, quando Bartimeu fala filho de Davi, automaticamente Jesus teve que mandar parar a multidão, mandar chamar Bartimeu. Porque o Bartimeu tocou na identidade de Jesus. Amém. Você não está entendendo? Eu disse, Bartimeu tocou na identidade de Jesus. Porque naquela multidão tem pessoas que não acreditavam que Jesus saiu da tribo de Judá, da raiz de Davi. Mas de repente alguém está a apresentar Jesus como o filho de Davi. Então automaticamente Jesus teve que parar, mandar chamar Bartimeu. Você está entendendo? Deixa eu aplicar na tua vida. Eu quero dizer o seguinte: quando você apresenta a verdadeira identidade de Deus, Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Quando você está a clamar, dizendo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Elohim, o El Shaddai, Jeová Rafa, você está a tocar na identidade de Deus. Quem toca na identidade de Deus, Deus vai se apresentar para atender o teu clamor. Intercessor. Aleluia. O que trouxe resultados. Veio Deus, Jesus disse, chama-o. Escuta, quando Jesus mandou chamar, a Bíblia Sagrada mais abaixo não fala que a multidão mandou calar. A igreja está a entender? Nos primeiros versículos, a multidão estava a mandar calar Bartimeu. Mas depois de Jesus mandou chamar, a multidão parou. Por que a multidão parou? Porque aquele que o chama é maior do que a multidão. Você não está entendendo? Eu disse, aquele que o chamou é maior do que a multidão. Eu não sei quem está te mandando calar, mas eu quero te apresentar alguém que está te chamando. Amém. Não, você parou de orar porque a situação em casa está a apertar. Mas deixa-me te dizer que nesta tarde Jesus te manda chamar. Jesus manda chamar Bartimeu e diz para ele, o que queres que eu te faça? Mas antes de Jesus mandar chamar Bartimeu, primeira coisa é que Bartimeu vai ter uma atitude muito boa. Qual é a atitude de Bartimeu? A Bíblia Sagrada fala que Bartimeu está a deixar a capa. Quando Bartimeu deixa a capa, água arrepia o meu espírito. Por que Bartimeu não levou a capa? Segundo a tradução judaica, a capa representa a honra. Homem que não anda com a capa é como fosse que esteja nu. Mas Bartimeu naquele dia deixou a capa. Se a capa é honra, por que ele deixou a capa? Meu Deus! Abra a capa aí. Insiste. Bartimeu deixa a capa, deixa a sua honra para ir ter com Jesus. Avança. Por que ele deixou a capa? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele caminhava com uma capa. Quer dizer, a capa o protegia do frio, mas a capa representa também uma identidade de Bartimeu. A capa representava uma identidade de Bartimeu, mas não era uma boa identidade, ele teve que deixar a capa. Tem pessoas que estão a orar, mas estão a continuar com a capa.
Tem pessoas que estão a clamar, mas estão a continuar com a capa. Tem pessoas que vão na igreja, mas continuam a andar com a capa. Mas Bartimeu, quando Jesus lhe chama, ele deixa a capa. Porque a capa de Bartimeu identificava o passado de Bartimeu. Mas eu começo a entender, naquele dia, Jesus mandou chamar Bartimeu para mudar o futuro de Bartimeu. Bartimeu entendeu, se eu estou com o Messias, se eu estou com o filho de Davi, então alguma coisa vai acontecer. Não é necessário levar o meu passado comigo, não. Você não deve entender. Deus não quer o teu passado, Deus quer o teu presente. Aleluia. É necessário nós deixarmos a capa, porque a capa atrapalha. Você não está entendendo? Ele deixa a capa porque a capa identificava a sua condição de vida. A capa identificava o seu posicionamento. Eu não sei qual é o teu posicionamento, mas nesta tarde vamos deixar a capa, porque Cristo está nos chamando. Nesta tarde nós vamos deixar a capa, porque Cristo quer mudar o nosso futuro. Não, se nós acreditamos como Bartimeu acreditou e ele deixou a capa, é assim que as coisas vão acontecer. Muita gente vida não está dando certo porque está a continuar com a capa da hipocrisia. Muita gente vida não está dando certo porque a capa que eles estão a carregar nem Cristo que ele deu. As vestes que eles estão a vestir nem Cristo que ele deu. Muitos cristãos oram, jejuam, meditam, mas continuam com a capa de mendigar. Ei, deixa-me te dizer, Deus não quer que você mendiga mais porque ele ouviu a tua oração. Deus não quer que você mendiga mais porque ele ouviu o teu clamor. Escuta, a Bíblia Sagrada narra a respeito de Bartimeu. Bartimeu foi filho de Timeu. O que me chama a atenção, a palavra Bar significa filho de ou filha de. A expressão Bartimeu é a identificação do seu pai. Amém. Porque Bartimeu significa filho ou filha de. Identificava alguém superior. Identificava o seu pai, porque significa filho. Mas, só que Bartimeu, ele era cego. Mas por que ele era cego? Bartimeu, segundo a história, ele não nasceu cego. A história narra que Bartimeu, seu pai, o nome dele era Timeu. A expressão Bartimeu significa filho de Timeu. O pai de Bartimeu, segundo a história, era um general. Ele frequentava o exército de Israel. Só que ele depois se aposenta. Quando ele se aposenta, ele vira um comerciante. E a história começa a narrar quando o Império Romano chega até a Palestina para implementar o governo romano. A história narra é que retira os bens do pai de Bartimeu, retira os bens de Timeu. E quando ele é retirado esses bens, a história continua a narrar que ele volta a ser novamente um soldado. E muita gente, quando o Império Romano começou a estabelecer o seu reinado, a história começa a narrar que muita gente perderam os seus bens. E muitos homens se levantaram para poder se revoltar com a situação. E foram chamados de rebeldes. E o pai de Bartimeu, como ele já tinha experiência militar, ele começou a liderar exército. A história começa a narrar quando Roma entende que estão a se levantar, ele começa a perseguir todos os líderes que estão a liderar esta mesma revolta. E o pai de Bartimeu e outras pessoas vão ser presos e crucificados, porque Cristo já encontrou a crucificação. E a história começa a narrar é que Roma
dá um decreto que todo filho destes mesmos soldados tivessem de ser mortos. Ou então, a misericórdia de Roma era tornar-se eles com uma paralisia. E eu começo a entender a história. É que muitas crianças, muitos jovens, uns foram partidos os pés, outros as mãos, e outros foram furados os olhos. E eu começo a compreender é que a história diz é para que estas crianças, é para que estes jovens não possam se revoltar com a morte dos seus pais. E na linguagem King James, começo a compreender. E Bartimeu, Jesus lhe disse: o que é que queres que eu te faça? Bartimeu está a dizer que eu volto a ver. Então quero dizer que Bartimeu já enxergava no passado. Bartimeu já enxergava alguma coisa, mas através daquilo que os pais fizeram no passado, trouxe a consequência nos filhos. Outro de vocês está a entender? Tem pessoas que até hoje não estão a enxergar bem, porque alguma coisa foram feitas no passado. Não sei se você está a entender. Tem pessoas que até hoje a sua vida financeira não dá certo, porque o pai vendeu a sua finança, porque a mãe vendeu a sua finança. Tem pessoas que não conseguem conceber, porque a tia ou tio vendeu a sua nascença. Eu começo a compreender. Jesus está dizendo para Bartimeu: o que é que queres que eu te faça? Bartimeu está dizendo: eu quero voltar a ver. Então eu começo a entender. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não enxergou a glória de Deus sobre a vida dele. Bartimeu não enxergava mais o seu futuro. Bartimeu, a sua vida já não dava mais acerto de que lhe tiraram os olhos. Eu não sei de que você perdeste alguém na tua família. Talvez até hoje as tuas coisas não estão dando certo. Talvez perdeste o teu pai, talvez perdeste a tua mãe, talvez perdeste o teu tio que te ajudava na escola, que te dava alguma coisa, que te aconselhava, e até hoje já não começaste mais a enxergar a grandeza de Deus, já não tens mais esperança na tua situação de vida. Mas eu quero te dizer que Jesus nesta tarde está te dizendo o seguinte: o que é que queres que eu te faça? Bartimeu está a dizer que eu volte a ver. Então eu começo a entender que Bartimeu queria enxergar novamente. Eu não sei se você quer enxergar novamente a solução. Eu não sei se você quer enxergar novamente as portas se abrirem. Eu não sei o que você quer enxergar o teu futuro, mas permita-me a te dizer o seguinte: tem alguém aqui que está disposto de fazer enxergar novamente. Porque Bartimeu entendeu que a minha visão foi retirada no passado. E filho de Davi, que está aqui neste momento, eu tenho a oportunidade. Bartimeu enxergou como aquela situação a oportunidade de enxergar novamente. Eu não sei como você enxerga esta atividade, eu não sei como você enxerga este momento, mas permita-me te dizer, da forma que tu enxergas esta atividade é da forma que você irá te sair. Porque eu não entendo que quando nós viemos perante a presença de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Tudo vai depender da nossa condição de enxergar. Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia que Jesus estava a passar naquele lugar. Não, você não entendeste. Você ouviste que aqui neste quintal, que no dia 27 vai ter uma atividade do clamor que gera resultado. Então se você fez aqui, é para que haja resultado sobre a tua vida. Não, você não está entendendo. A multidão mandava clamar Bartimeu, mas Bartimeu sabia: eu vou continuar a clamar, porque vai haver resultado. Eu não sei se você fez aqui para assistir a pregação ou para assistir o louvor, mas eu quero te dizer, da forma que você enxergar este momento deste culto, é da forma que vai acontecer sobre a tua vida. Jesus diz: o que tu queres que eu te faça? Ele disse que eu volte a ver. Tem pessoas que já não estão a enxergar mais, porque alguma coisa aconteceu. Tem
Tem pessoas que já não estão a clamar mais, porque algumas coisas estão a prender. Permita-me te dizer, Jeremias, Deus está a visitar Jeremias dizendo: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. A Bíblia Sagrada fala nesse capítulo, nesse versículo, que Jeremias estava preso. Jeremias estava preso. Jeremias estava preocupado da situação que estava decorrendo no povo. E Deus visitou Jeremias dizendo: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. Anunciarei-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias estava preso, mas Deus está dizendo para Jeremias: clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar. Deus está a ensinar Jeremias o posicionamento da tua prisão. Para poder acontecer alguma coisa, vai identificar da forma que você vai olhar para ela. Não sei se você está a entender. Deus está a dizer: Jeremias, clama a mim. Porque Jeremias não estava clamando a situação, porque Deus estava preocupado com Jeremias. Deus está preocupado com a nossa situação de vida. É necessário nós clamar, porque é no clamor que vai gerar resposta. Não, eu disse, é no clamor que vai gerar resposta. Clama a mim e eu te responderei. A expressão responderei quer dizer que Deus está dizendo para Jeremias: a tua oração, o teu clamor não será em vão para mim, porque eu tenho resposta para te dar. Não permita que dizer na tua vida: Deus tem resposta para te dar. Deus tem libertação para te dar. Deus tem prosperidade para te dar. Deus tem paz para te dar. Mas para Ele te dar, é necessário você clamar. Porque se você não clamar, Deus não vai fazer nada. Eu te ensinei o seguinte: a tua persistência na oração vai identificar que a coisa que você ora é importante. Se você para de orar a favor de uma situação porque deixou de ser importante. Não, eu disse, se você parar de orar a favor de uma situação, é porque deixou de ser importante. Escuta. Deus quer ver até que nível aquilo que a gente está passando é importante. Por isso eu começo a entender que o apóstolo Paulo está me contando dizendo: Adilson, orai sem cessar. E eu começo a entender é que a nossa persistência na oração atrai o resultado de Deus sobre a nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ora sem cessar. Seja persistente na oração, vai gerar resultado. Então Deus está dizendo a Jeremias: clama a mim, eu vou te responder. Por que Deus disse clama a mim, eu vou te responder? Porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus tem olhos para ver, tem ouvido para ouvir. Então você está entendendo? Deus ouve a tua oração, mas daqui a nada Ele vai atender. Mas Ele quer que você persista na oração. Se você não persistir na oração, Deus não vai fazer nada. Pessoas perderam amor. Pessoas oraram 2 dias. Pessoas oraram 3 dias. Pessoas oraram 1 mês. Pararam de orar porque as portas não se abriram. Ei, se você parar de orar, Deus vai parar de agir na tua vida. Deus quer ver até que ponto é importante essa situação sobre a tua vida. Deus quer ver até que ponto você quer alcançar o teu objetivo. É através da oração que as coisas vão começar a acontecer. O clamor é a oração intensa para que possa haver resultado. Clamor não é uma simples oração. Permita-me te descrever 4 tipos de clamor. Fala comigo, 4 tipos de clamor. 4 tipos de clamor. O primeiro clamor é de angústia. Fala comigo, angústia. Escuta. Eu compreendo o clamor de angústia como clamor de ovelha. O clamor de angústia é o clamor que nós apresentamos a Deus e começamos a orar para lamentar. Esse clamor nós estamos a apresentar como ovelha. Esse clamor estamos a apresentar como filho. Esse clamor que Bartimeu diz: tem misericórdia de mim. Esse é o clamor da angústia. O clamor que você chora, que você expressa a tua situação de vida através das tuas lágrimas. É
a ovelha que é em ti, é o amor de filho que é em ti, porque você sabe que há um pai para resolver os teus problemas. Esse é o clamor da angústia. O outro clamor é o clamor de súplica. O clamor de súplica é o clamor da resistência, que nós devemos orar e nos prevalecer na oração, porque Deus, se nos mostrar, quando nós estamos a clamar a Deus, enquanto nós estamos a suplicar o agir de Deus sobre a nossa vida, é o clamor em que o povo de Israel fez, suplicou a Deus para que envie um libertador. A Bíblia Sagrada fala em que o povo de Israel se encontrava no Egito. Eles eram escravos, mas decidiram se reunir a clamar ao Deus de Abraão, a Deus de Isaac, a Deus de Jacó. Automaticamente, através do seu posicionamento, Deus enviou um libertador. Assim também Deus quer conosco. Assim também Deus quer que a gente faça, que a gente suplique a Ele, que a gente prevaleça na oração. Tem outro clamor que é o terceiro, o clamor da gratidão. É o clamor que nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. É o clamor que nós agradecemos quando o Senhor libertou a nossa vida, quando o Senhor abriu as portas. Esse é o clamor do agradecimento. O terceiro, o quarto clamor é o clamor de intercessão. É o clamor que nós nos apresentamos como ovelha. É o clamor que nós não suplicamos. É o clamor que nós ordenamos. Você está entendendo? No clamor de intercessão é o clamor que nós vamos nos apresentar como filho de leão, não mais como filho de ovelha. Você está entendendo? Você não pode mudar a situação da tua vida enquanto você permanecer no clamor de ovelha, porque no clamor de ovelha não há libertação. No clamor de ovelha há, meu Deus do céu, há consolação, porque é o clamor que você chora. Mas o clamor de intercessão é o clamor de ministrar libertação. No clamor de intercessão é no clamor de começar a ordenar portas abertas. No clamor de intercessão é no clamor que vai gerar resultado sobre a tua vida. Então, se você está entendendo, eu quero que nesta noite você se apresenta não como no clamor de ovelha, não como no clamor de súplica, mas no clamor de um verdadeiro intercessor. O tema é o clamor que gera resultado. O resultado vai gerar não através do clamor de ovelha, não através do clamor de súplica, mas através do clamor de um verdadeiro intercessor. Deus, nesta noite, nesta tarde, Ele quer que você se levanta e ora a Ele e clama a Ele no clamor de um verdadeiro intercessor. Se coloca em pé. Glória a Deus. A quem você clama? Em quem você está a clamar? Ou você está a clamar, ou você está a lamentar. Porque uns não clamam, uns lamentam. Escuta. Você não liberta a tua família chorando na oração. Eu disse, você não liberta a tua família chorando na oração. Porque você chorando na oração, Deus não vai entender para libertar a tua família. Deus vai entender para te consolar. Mas quando você ora como um verdadeiro intercessor, como no posicionamento do filho de leão, vai haver resultado. Porque este é o clamor em que Deus prepara os seus anjos para batalhar a teu favor. Porque neste posicionamento em que Deus começa a ordenar, não, você não deve entender. Enquanto eu estou a falar, neste momento, há anjo que Deus está a preparar. E neste momento, quando você começar a abrir a boca, os anjos vão começar a se mover. E nesta tarde, sabe por quê? Porque a gente vai clamar como um verdadeiro intercessor. E nesta noite vai haver resultado. Vai haver resultado. O clamor que gera resultado é o clamor que vai mudar a tua vida. O clamor que gera resultado é o clamor da persistência sobre a tua família. Enquanto você persiste a clamar, então Deus vai trazer o resultado daquilo que você queira acontecer. Para de começar a clamar no homem. Até quando, Deus? Até quando, irmão? Até quando, pastor? Ei, Deus não quer que você viva. Até quando? Deus quer que você se posicione como um verdadeiro líder de família, como um verdadeiro pai de família. Deus quer que você se posicione como uma verdadeira mulher
poder de você se levantar como um verdadeiro intercessor para haver mudança sobre a tua vida. Um clamor que gera resultado. Você vai orar a favor da tua vida. Eu não sei como está a tua vida, mas em poucos minutos você vai orar, você vai clamar a favor da tua vida. Mi rofasse a calapai. E vai cobrava tunia te que bebê. Vana gachanta la bragatoria. Abra tua boca. Abra tua boca.